Um dos motivos que fazem com que aquilo que foi programado não obtém sucesso, tá? Então, você fez um planejamento, vamos imaginar até que, por exemplo, seja comigo, por exemplo, a gente pegou e você, por exemplo, argumenta que as vendas estão baixas, que não está sobrando dinheiro, alguma coisa, tá? E aí a gente faz uma análise e diante dessa análise fica claro que tem alguns pontos que são necessários, que mostram um caminho. Os pontos que foram identificados, eles mostram um caminho. Perfeito, tá? Então, por que não dá certo? Tá? Eu vou te contar isso hoje, tá? Imagina que a gente estivesse num outro ambiente, que fosse, por exemplo, você vai numa academia e você fala que você quer ficar boladão, que você quer ficar cheio de músculo, aí o responsável lá pela academia, o seu personal trainer, ele pega e te passa tipo assim, você vai ter que fazer isso, tá bom. Se eu fizer isso, eu vou conseguir? Sim, é claro que existe tempo, existe conferência, tá? Você faz uma série de exercícios, confere para ver se está funcionando, ele confere, depois aí você faz exercício de novo e por aí vai. Veja bem que fica claro que existe um momento depois e fica claro que não é a receita em si que vai resolver o problema. Aquela receita foi uma proposta inicial, não necessariamente vai ter que ser seguida aquela receita. Se fosse levar da academia, não sei se você vai dar conta daquela quantidade de exercício. Talvez a quantidade de exercício poderia ser até maior, você conseguiria o resultado desejado mais rápido, então vai ter que conferir. Na hora que for fazer o passo a passo, vamos conferindo para ver como é que tá, aí vai aparecer uma outra coisa, tá? E aí que vai mostrar o caminho. Então o que acontece? Muitas vezes eu percebo, até quando eu criei esse método de MEI para ME, uma das coisas que eu penso é isso, tá? Vamos supor, eu fiquei lá escrevendo lá, fiquei tipo mais de 6 meses colocando no papel o que eu penso, tudo. Depois eu comecei a testar algumas coisas, testar planilha, testar livro e por aí vai. E eu lembro, nunca esqueci de uma frase de um especialista de Harvard, né? A gente pega e lê muito, depois aí parece que a ficha não cai. Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo e estou lembrando disso, tá? Existe uma lógica que é o seguinte: olha, você pode ter o melhor planejamento do mundo, se você não executar, não adiantou nada. Um bom planejamento sem execução vale menos do que um mau planejamento com execução. Então, existe até uma tirada que fala assim: 90% das pessoas fazem planejamento e cerca de 90% das pessoas, até que prova o contrário, o planejamento não era ruim. Sabe aquele planejamento seu do início de ano? Eu te garanto que aquele planejamento não era ruim, tá? Na verdade, o que aconteceu foi que a execução do planejamento parou. Aí no outro ano você faz o que você planeja, fazer a outra coisa, não, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a diferença é que você diz: não, agora eu vou fazer. É mais ou menos o seguinte: agora eu vou executar, entendeu? Então, a maioria dos problemas estão na execução, tá? De tal sorte que quando eu trabalho com essa parte de planejamento, então eu deixo bem claro assim: nós vamos pegar e fazer algumas coisas junto e depois nós vamos conversar um outro dia. Só que na hora que a gente vai conversar, eu basicamente vou entrar com o ouvido. Como assim com o ouvido? Não, você vai me contando o que você fez, você vai me contando o suor, como se fosse na academia. Não, aquela ali é pesada, aquela série de exercícios é pesada, tá? Eu senti que doeu demais esse braço, eu senti isso, eu senti aquilo. Ah, tá, então aí eu vou entender o que está acontecendo. E vou percebendo que na execução daquilo que você se propôs a fazer, aí eu vou ver aonde a gente pode contribuir. Você está percebendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: cara, tem que ficar atento à execução. Não basta ter um planejamento bonito, não basta ter aquele punhado de indicadores, não basta ter um painel de carro super lindo se você não coloca o carro na pista, entendeu? Tá? Nós vamos falar mais a respeito disso,
Oportunamente eu vou começar a falar de cada pedaço do meu livro, de como é que eu entendo isso aí, e oportunamente eu vou começar com as mentorias também, tá? Mas isso vai ficar mais para frente. Mas essa é a dica do dia. Fique atento, é mais ou menos o seguinte: às vezes um planejamento ruim, certo? É melhor do que um planejamento bom. Por quê? Porque foi executado. Tá? Eu não estou dizendo, veja bem que eu estou dizendo o seguinte: qual que é o ideal? O ideal é você ter um planejamento bom e executar aquilo que foi programado e parar de fazer aquilo que a gente faz início de ano. A maioria das pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, nossa, esse ano eu vou fazer tal coisa. Passou janeiro, fevereiro, março, não executa nada. O projeto era bom, mas não foi executado. Isso também acontece nos negócios, tá? Vocês vão perceber, eu vou falar muito a respeito disso. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.